Dois dos principais prédios históricos da cidade do Natal estão aqui. Desse lado, a Casa de Câmara Cascudo. Aqui, o Solar Bela Vista. E entre os dois, a Travessa Pax, que foi tombada pela Fundação José Augusto em 2007 e posteriormente pelo IPHAN. Por que o nome Travessa Pax? Quando essa rua foi construída? Qual a motivação histórica que fez com que ela se tornasse tombada? E de onde vieram essas pedras? Para responder essas perguntas, eu estou aqui ao lado do historiador Henrique Lucena. Henrique, vamos lá conversar sobre essa rua importante para a nossa cidade, que tem um valor histórico e patrimonial. Primeiro de tudo, por que o nome Travessa Pax? É bem interessante, né? Quando a gente percebe a cidade muitas vezes ela representa memória e patrimônio. A cidade, muitas vezes ela é feita para ser memória de algum fato, de algum acontecimento, de alguém. E no caso de onde nós estamos, a Travessa Pax, ela é em homenagem a um objeto elaborado por um macaibense chamado Augusto Severo, que é um dirigível chamado Pax. E por que essa rua tem uma importância tão grande que chegou a ser tombada? São dois elementos que precisam ser vistos sobre esse tombamento, né? O primeiro deles é o motivo do nome. Uma vez que Augusto Severo, macaibense, tem uma importância para o Rio Grande do Norte, o dirigível Pax é trazido para Natal em um determinado momento. Então, isso é muito símbolo de modernidade, de sofisticação. E o Rio Grande do Norte, de certa maneira, faz parte disso. Então, isso é um aspecto que não pode ser abandonado. O outro aspecto é estético-arquitetônico, porque essa travessa é uma manutenção de uma existência, de uma pavimentação na cidade do Natal muito comum entre o século XIX e o início do século XX. Então, quando nós olhamos para essa travessa, nós estamos olhando por uma parte, nós estamos olhando por um elemento que faz parte da história da nossa cidade, pelo menos há 2 séculos. Essa rua foi construída em que século? Tem uma data certa? Existem essas pedras em outros prédios históricos da cidade também? Essa estrutura de pavimentação, primeira rua, né? A travessa, enquanto travessa, ela existe desde o século XIX, ligando exatamente a cidade alta, Ribeira, fazendo uma interligação com a Avenida Câmara Cascudo, que antigamente a gente chamava de Aires da Cunha. Era a grande ligação entre a cidade alta e a Ribeira, de comerciantes, de pessoas. Então ela faz parte dessa lógica. Só que sua pavimentação só é do início do século XX. E essa pavimentação, do jeito que nós observamos, ela foi retirada das obras de melhoria do porto da cidade do Natal. Nós temos esse tipo de pavimentação na Rua Santo Antônio, né, que é uma das mais antigas da cidade. Nós temos os alicerces da antiga catedral, provavelmente de outra série de prédios, e mais visivelmente a gente consegue visualizar isso na Igreja do Rosário dos Pretos. É a igreja feita pelos escravos aqui na Cidade Alta, uma das 3 igrejas mais antigas. Uma vez que os escravos eles não podiam ser sepultados, nem fazer os ofícios nas igrejas como Santo Antônio, na própria Matriz, então os escravos e suas irmandades construíram uma igreja que é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ela tanto servia como culto, como local de culto, como também de sepultamento. E aí os seus arredores, os seus alicerces também foram feitas com essas pedras tiradas da região portuária da cidade do Natal, entre o rio e o mar. Eu estava pesquisando antes da gente começar a conversar e vi que antigamente se chamavam essas pedras de pé de moleque, não é isso? Hoje é um termo que não pode mais ser usado, não é isso? Durante muito tempo, termos, observações e análises que eram feitas eram muito condicionadas a um racismo estrutural. E por ser estrutural, a maior parte das pessoas não conseguia perceber qual era a dimensão daquilo que diziam. Então, essas pedras, que também eram chamadas de cabeça de negro, se você pegar até os livros de história da arte, história da arquitetura, de Pernambuco, de Minas Gerais, nós temos essa referência. Só que dos anos 2000 para cá,
se tentou fazer uma ressignificação desses termos, desses conceitos, e ter mais um cuidado. Então hoje nós não temos mais o uso dessas terminologias academicamente, e a gente espera que em algum tempo isso também chegue ao grande público. Hoje a gente chama de quê? Pedras de Arrecife, as pedras da antiga pavimentação. Elas não têm um nome em específico. Arqueologicamente, mas esse é um nível de sofisticação intelectual que a gente chama de beach rock, que eram as pedras utilizadas em todo o nosso litoral, principalmente na região da Via Costeira, para que as populações paleoíndias anteriores ao povoamento indígena usavam para quebrar crustáceos como caranguejos, um caranguejo bem grande chamado guajá. Quando a gente passa na Via Costeira, principalmente entre os hotéis e o centro de convenções, a gente consegue visualizar. O problema é que as pessoas não sabem que essas pedras estavam literalmente na beira da praia e foram retiradas por essas populações e levadas para o sítio de dunas para exatamente servir como base desse processo de condicionamento alimentar. Mas aí é uma longa história. Essa via aqui, a Travessa Pax, foi tombada em 2007 pela Fundação Zé Augusto, né? Depois foi também pelo IFAM. E eu lembro que quando eu era criança, a gente ainda passava por aqui de carro, bem devagarzinho. Eu lembro que eu perguntava à minha mãe, por que passa aqui? Por que essa rua é assim? Cheia de curiosidade, né? De criança. E foi nessa época, então, que ela foi trancada, fechada e que deixou de passar veículos. Confesso que eu sou mais velho do que você. As pessoas, durante muito tempo na cidade, mesmo Natal, né, a capital potiguar, ela sendo uma cidade que tem séculos de existência, ela tem uma importância histórica, mesmo estrutural, para o Império Português, para o Império Brasileiro, para a proclamação da República. O natalense não teve uma educação patrimonial. O resultado disso é o relativo abandono que a gente tem de áreas importantíssimas da cidade, inclusive do ponto de vista de uma forma de ganho econômico para a própria cidade, que se coloca como um turismo de mar, de praia, mas existem essas outras possibilidades. Então, por falta dessa educação, as pessoas nunca perceberam o significado dessa rua. O translado dela, tanto a pé como de veículos, acontecia até um tempo desse. Quando eu andava aqui de carro, se dizia que a gente tinha que andar devagar para não cortar os pneus dos carros, mas não pela preocupação de soltar o pavimento, de precarizar, de danificar essa pavimentação. O que aconteceu lá no final da rua, lá embaixo, que tem várias pedras soltas. Ali embaixo já o que nós temos é uma depredação feita pelas próprias pessoas que estão nos arredores. Claro que nós temos uma decadência, nós temos um problema ligado aos efeitos da natureza, aos elementos naturais. Iluminação, ventilação, chuva. O que não tem é uma manutenção. E sem ter a devida manutenção, né? E as coisas vão... Sem manutenção e, sobretudo, sem requalificação, é muito pouco provável que o natalense, os próprios turistas, as pessoas de maneira geral, compreendam a importância estética da cidade, inclusive dentro de suas próprias críticas. E há um detalhe, né? Às vezes eu sou colocado em situações que, porque você está criando um discurso nas redes sociais, na mídia de maneira geral, de valorização de determinados patrimônios que representam a miséria, a pobreza e a violência. Mas o discurso sobre memória e patrimônio é uma disputa política ideológica. Quem não achar isso, não entender, é muito ingênuo. Mas vamos ter esperança de que a nossa história volte a crescer e a brilhantar os olhos dos nossos jovens, principalmente, e do poder público. Henrique, muito obrigada pela sua entrevista, pela aula que você nos deu sobre essa rua e sobre a história em geral. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, e projetos como esse que são fundamentais para que a gente tenha uma requalificação não só do patrimônio, mas da maneira de pensar e de ver, tanto das elites intelectuais, do poder público, como das pessoas no senso comum. Eu que agradeço. Obrigada.